Capítulo 22. Os dons do Espírito. Pergunta: que dons espirituais o Senhor nos concede? Após o batismo, todos recebemos a imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Se formos fiéis, podemos ter conosco sua influência constante. Por seu intermédio, todos podemos ser abençoados com certos poderes espirituais chamados dons do Espírito. Esses dons são dados aos que são fiéis a Cristo. E todos estes dons vêm de Deus, para benefício dos filhos de Deus. Doutrina e Convênios, seção 46, versículo 26. Eles nos ajudam a conhecer e a ensinar as verdades do Evangelho e a abençoar as pessoas. Eles nos guiam de volta à presença de nosso Pai Celestial. Para usarmos esses dons sabiamente, precisamos saber o que eles são, como desenvolvê-los e como reconhecer as imitações que Satanás faz deles. As Escrituras mencionam muitos dons do Espírito. Esses dons foram dados aos membros da Igreja Verdadeira sempre que ela esteve sobre a terra. Ver Marcos, capítulo 16, versículos 16 a 18. O Espírito inclui os seguintes: O dom das línguas. Doutrina e Convênios, seção 46, versículo 24. Os dons do Espírito incluem os seguintes: às vezes, a necessidade de comunicarmos o Evangelho em uma língua que não conhecemos. Quando isso acontece, o Senhor pode nos abençoar com a capacidade de falar essa língua. Muitos missionários receberam o dom das línguas. O elder Alonso A. Hinckley, por exemplo, foi missionário na Holanda e entendia e falava bem pouco o holandês, embora tivesse orado e estudado muito. Quando voltou certo dia a uma casa que já havia visitado antes, uma senhora abriu a porta e falou com ele muito zangada em holandês. Para sua surpresa, ele entendeu cada palavra que ela dizia. O elder Hinckley sentiu grande desejo de prestar-lhe seu testemunho em holandês, então começou a falar, e as palavras saíram claramente naquela língua. Quando voltou para mostrar ao seu presidente de missão que conseguia falar holandês, a capacidade de fazê-lo desapareceu. Muitos membros fiéis da igreja foram abençoados com o dom das línguas. Ver Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel Questions, volume 2, páginas 32 e 33. O dom de interpretação de línguas. Doutrina e Convênios, seção 46, versículo 25. Algumas vezes recebemos esse dom quando não entendemos uma língua e necessitamos receber uma mensagem importante de Deus. Por exemplo, o presidente David O. McKay teve grande desejo de falar aos santos da Nova Zelândia sem intérprete e disse-lhes que esperava que o Senhor os abençoasse para que o pudessem entender. Ele falou em inglês. Sua mensagem durou cerca de 40 minutos. À medida que falava, via-se pela expressão do rosto das pessoas e por suas lágrimas que elas estavam compreendendo a mensagem. Ver Answers to Gospel Questions, volume 2, páginas 30 e 31. O dom de tradução. Doutrina e Convênios, seção 5, versículo 4. Se formos chamados pelos líderes da igreja para traduzir a palavra do Senhor, podemos receber um dom para traduzir que está além de nossa capacidade natural. Assim como acontece com todos os dons, precisamos viver em retidão, estudar muito e orar para recebê-lo. Quando fazemos essas coisas, o Senhor nos faz sentir um ardor no peito quando a tradução está correta. Ver Doutrina e Convênios, seção 9, versículos 8 e 9. Joseph Smith possuía o dom de tradução quando traduziu o livro de Mormon. Ele só recebia o dom quando estava em sintonia com o Espírito. O dom da sabedoria. Doutrina e Convênios, seção 46, versículo 17. Alguns de nós fomos abençoados com a capacidade de entender as pessoas e os princípios do Evangelho, conforme se aplicam em nossa vida. As Escrituras dizem: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 7. O Senhor disse: não busque riquezas, mas sabedoria, e eis que os mistérios de Deus te serão revelados. Doutrina e Convênios, seção 6, versículo 7.
O dom do conhecimento, Doutrina e Convênios, seção 46, versículo 18. Todos os que se tornam como o Pai Celestial, no final conhecem todas as coisas. O conhecimento de Deus e de suas leis é revelado pelo Espírito Santo. Ver Doutrina e Convênios, seção 121, versículo 26. Não podemos ser salvos se ignoramos essas leis. Ver Doutrina e Convênios, seção 131, versículo 6. O Senhor revelou: e se nesta vida uma pessoa, por sua diligência e obediência, adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra, ela terá tanto mais vantagem no mundo futuro. Doutrina e Convênios, seção 130, versículo 19. O Senhor nos ordenou que aprendêssemos tanto quanto pudéssemos sobre seu trabalho. Ele deseja que aprendamos sobre o céu, a terra, o que já aconteceu e o que ainda irá acontecer, coisas de nossa terra e de terras estrangeiras. Ver Doutrina e Convênios, seção 88, versículos 78 e 79. No entanto, existem aqueles que tentam ganhar conhecimento apenas por seu estudo e não pedem ajuda do Espírito Santo. São aqueles que estão sempre aprendendo, mas nunca chegam à verdade. Ver 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Quando recebemos conhecimento por revelação do Espírito Santo, seu Espírito nos fala à mente e ao coração. Ver Doutrina e Convênios, seção 6, versículos 15, 22 e 24. Seção 8, versículo 2 e seção 9, versículos 7 a 9. O dom de ensinar sabedoria e conhecimento. Moroni, capítulo 10, versículos 9 e 10. Algumas pessoas recebem a capacidade especial de explicar e testificar as verdades do Evangelho. Esse dom pode ser usado quando damos uma aula e pode ser usado pelos pais para ensinar os filhos. Esse dom também nos ajuda a instruir outras pessoas para que compreendam o Evangelho. O dom de saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Doutrina e Convênios, seção 46, versículo 13. Esse tem sido o dom dos profetas e apóstolos que foram chamados como testemunhas especiais de Jesus Cristo. Entretanto, outras pessoas também recebem esse dom. Todos podem ter um testemunho por meio dos sussurros do Santo Espírito. O presidente David O. McKay ensinou: a alguns é dado saber. Disse o Senhor em Doutrina e Convênios, pelo Espírito Santo, que Jesus é o Filho de Deus e que foi crucificado pelos pecados do mundo. Ver Doutrina e Convênios, seção 46, versículo 13. É a esses que me refiro quanto aos que permanecem firmes sobre a rocha da revelação no testemunho que prestam ao mundo. Ensinamentos dos Presidentes da Igreja. David O. McKay, página 181. O dom de acreditar no testemunho de outros. Doutrina e Convênios, seção 46, versículo 14. Pelo poder do Espírito Santo, podemos saber a verdade de todas as coisas. Se desejamos saber se uma pessoa está falando a verdade, precisamos perguntar a Deus com fé. Se aquilo sobre o que estamos orando for verdadeiro, o Senhor nos fará sentir paz. Ver Doutrina e Convênios, seção 6, versículos 22 e 23. Dessa forma, podemos saber quando alguém, até mesmo o profeta, recebeu uma revelação. Nefe pediu ao Senhor que o deixasse ver, sentir e saber que o sonho de seu pai era verdadeiro. Ver 1 Nefe, capítulo 10, versículos 17 a 19. O dom da profecia. Doutrina e Convênios, seção 46, versículo 22. Aqueles que recebem revelações verdadeiras sobre o passado, o presente ou o futuro possuem o dom da profecia. Os profetas têm esse dom, mas nós também podemos tê-lo para nos ajudar a governar nossa vida. Ver 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39. Podemos receber revelações de Deus para nós mesmos e para nossos chamados, mas nunca para a igreja ou para os seus líderes. É contrário à ordem dos céus que uma pessoa receba a revelação para alguém que ela não presida. Se temos realmente o dom da profecia, não receberemos nenhuma revelação que não esteja de acordo com o que o Senhor disse nas Escrituras. O dom da cura. Doutrina e Convênios, seção 46, versículos 19 e 20. Algumas pessoas têm fé para curar e outras para serem curadas. Todos nós podemos exercitar a fé para sermos curados quando estamos doentes. Ver Doutrina e Convênios, seção 42, versículo 48.
Muitos que possuem o sacerdócio têm o dom de curar os doentes. A outros poderá ser dado o conhecimento de como curar doenças. O dom de fazer milagres. Doutrina e Convênio, seção 46, versículo 21. Muitas vezes o Senhor abençoou seu povo de formas milagrosas. Quando os pioneiros de Utah fizeram suas primeiras plantações, uma praga de gafanhotos quase a destruiu. Os pioneiros oraram para que o Senhor salvasse suas colheitas e Ele enviou gaivotas para comerem os gafanhotos. Quando precisamos de auxílio e pedimos com fé, se for para nosso bem, o Senhor realizará milagres para nós. Ver Mateus capítulo 17, versículo 20 e Doutrina e Convênio, seção 24, versículos 13 e 14. O dom da fé. Moroni capítulo 10, versículo 11. O irmão de Jared tinha grande fé e, graças a essa fé, recebeu outros dons. Sua fé era tão grande que o Salvador lhe apareceu. Ver Éter, capítulo 3, versículos 9 a 15. Sem fé, nenhum outro dom pode ser concedido. Moroni promete: todo aquele que crer em Cristo, sem de nada duvidar, tudo o que pedir ao Pai, em nome de Cristo, ser-lhe-á concedido. Mormon, capítulo 9, versículo 21. Devemos procurar aumentar nossa fé, descobrir nossos dons e usá-los. Algumas pessoas não têm fé e negam a existência desses dons do Espírito. A esses, Moroni diz: E novamente falo a vós, que negais as revelações de Deus e dizeis que elas cessaram, que não há revelações, nem profecias, nem dons, nem curas, nem o falar em línguas, nem interpretação de línguas. Eis que eu vos digo que aquele que nega estas coisas não conhece o Evangelho de Cristo. Sim, não leu as Escrituras, e se o fez, não as compreende. Mormon capítulo 9, versículos 7 e 8. Pergunta: por que o Senhor nos concede dons espirituais? Podemos desenvolver nossos dons. Pergunta: como podemos procurar com zelo os melhores dons? Doutrina e Convênio, seção 46, versículo 8. O Senhor disse: pois a todos não são dados todos os dons, pois há muitos dons e a cada homem é dado um dom pelo Espírito de Deus. A alguns é dado um, a outros é dado outro, para que desse modo todos sejam beneficiados. Doutrina e Convênio, seção 46, versículos 11 e 12. Para desenvolvermos nossos dons, precisamos descobrir quais são. Fazemos isso orando e jejuando. Precisamos procurar os melhores dons. Ver Doutrina e Convênio, seção 46, versículo 8. Algumas vezes, as bênçãos patriarcais nos dizem quais os dons que recebemos. Precisamos ser obedientes e fiéis, a fim de recebermos dons. Depois, devemos usá-los para fazer o trabalho do Senhor. Eles não nos são dados para satisfazer nossa curiosidade ou para nos provar qualquer coisa porque carecemos de fé. A respeito dos dons espirituais, o Senhor disse: eles são dados em benefício daqueles que me amam e guardam todos os meus mandamentos, e daqueles que procuram assim fazer. Doutrina e Convênio, seção 46, versículo 9. Pergunta: pensem em alguns dons espirituais que os fortaleceriam pessoalmente ou que os ajudariam a servir o Senhor e outras pessoas. O que vocês farão para buscar esses dons? Satanás imita os dons do Espírito. Pergunta: como podemos discernir os dons verdadeiros do Espírito das imitações de Satanás? Satanás pode imitar os dons de língua, profecia, visões, cura e outros milagres. Moisés teve que competir com as imitações de Satanás na corte do faraó. Ver Êxodo capítulo 7, versículos 8 a 22. Ele deseja que acreditemos em seus falsos profetas, falsos curandeiros e falsos fazedores de milagres. Eles podem parecer tão reais para nós que a única maneira de sabermos se são ou não de Deus é pedindo ao Pai o dom do discernimento. O próprio diabo pode aparecer como um anjo de luz. Ver 2 Nefe, capítulo 9, versículo 9. Satanás deseja cegar-nos para que não enxerguemos a verdade e deixemos de procurar os verdadeiros dons do Espírito. Médiuns, astrólogos, pessoas que leem a sorte e feiticeiros são inspirados por Satanás, mesmo quando clamam seguir Deus. Suas obras são abomináveis ao Senhor. Ver Isaías capítulo 47, versículos 12 a 14 e Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 e 10.
Devemos evitar toda e qualquer associação com os poderes de Satanás. Precisamos ser cuidadosos com nossos dons do Espírito. Pergunta: como podemos respeitar a santidade dos dons espirituais? O Senhor disse: dou-lhes, porém, o mandamento de que não se vangloriem destas coisas, nem falem delas diante do mundo, pois estas coisas vos são dadas para vosso proveito e salvação. Doutrina e Convênios, seção 84, versículo 73. Precisamos lembrar que os dons espirituais são sagrados. Ver Doutrina e Convênios, seção 6, versículo 10. Em troca desses dons, o Senhor pede que rendamos graças a Deus por todas as bênçãos com que somos abençoados. Doutrina e Convênios, seção 46, versículo 32. Escrituras adicionais. Destino daqueles que negam os dons. 3º Nefe, capítulo 29, versículos 6 e 7. Os dons dependem da fé. Moroni, capítulo 10, versículos 7 a 19. Um dom concedido no batismo. 3º Nefe, capítulo 26, versículo 17, capítulo 27, versículo 20 e Doutrina e Convênios, seção 84, versículo 64. Os dons do Espírito na antiga Igreja de Jesus Cristo. 1 Coríntios 12. Dons do Espírito na Igreja hoje. Doutrina e Convênios, seção 46, versículos 9 a 26.